Eu me endivido para comprar coisas das quais eu não preciso. Eu me endivido para fazer viagens que às vezes não são tão interessantes quanto eu achei que seriam. Eu me envolvo usualmente com pessoas que me fazem sofrer muito. Eu sempre encontro amigos que me fazem sofrer também, que me traem, que me usam. Enfim. Se você não precisa ser analista para já ter ouvido essas frases algumas ou diversas vezes na sua vida, ou até mesmo ter dito essa frase para alguém ou para algumas pessoas. A organização desses tipos de situações, elas são extremamente complexas. Elas são tributárias de várias organizações psíquicas que envolvem o inconsciente, envolvem o eu, envolvem o superego, né? Então, falando em linguagem de segunda tópica, envolve o id, o ego, o superego, o eu, o supereu, como preferirem. Existe uma série de questões que têm que ser levadas em contas na análise de cada uma dessas situações, até porque os motivos que originam essas situações diferem de sujeito para sujeito. Mas uma coisa é certa: todas essas situações têm um diálogo com o nosso desejo. E todos os nossos desejos têm uma história em comum. Essa história comum entre os nossos desejos se chama objeto perdido. Hoje eu vou conversar com você justamente sobre os significados desse objeto perdido e como ele é fundamental para organizar a teoria psicanalítica. Bom, antes de mais nada, acho que faz sentido a gente falar um pouco sobre o que é objeto para a psicanálise. Porque se a gente fosse remontar lá a filosofia, em particular a teoria do conhecimento, que hoje em dia passou a ser confundida com epistemologia, e aí só um parênteses, porque lá em filosofia, lá atrás, desde a época dos gregos, há um percurso de se entender se é possível conhecer as coisas, e se é possível conhecer as coisas, como é que a gente as conhece, como é que a gente produz conhecimento, será que o conhecimento é possível? E tudo isso começou a ser organizado numa chave da filosofia chamada teoria do conhecimento. Só que a partir do século XVII, quando Descartes, ali de maneira involuntária até, organiza uma série de métodos que vão inaugurar o que a gente depois vai conhecer como o método científico, a teoria do conhecimento ganhou uma gaveta, chamemos assim, chamada epistemologia, que seria, resumindo muito, a teoria do conhecimento aplicada ao conhecimento científico. Só que, como na nossa sociedade hoje, o conhecimento científico é um dos que é legitimado universalmente, ou é aquele que todo mundo quer ter, possuir, como se isso fosse sinônimo de verdade, acabou que nos tempos atuais muita gente usa epistemologia como sinônimo de teoria do conhecimento, mas o que é um equívoco, na minha opinião. Mas isso é conversa para outro momento, eu estava aqui só desabafando um pouco, me desculpem. Retomemos o nosso assunto. Falando sobre o objeto em psicanálise. Lá na teoria do conhecimento, em filosofia, objeto é aquilo que se apresenta com determinadas características estáveis e permanentes que podem ser apreendidas por um sujeito. Em filosofia, basicamente, essa é uma boa definição operacional de objeto. Já em psicanálise, a gente pode pensar duas dimensões diferentes para a definição do objeto. O objeto, em geral, para a psicanálise, que é aquilo que pode servir de alvo para as pulsões, é aquilo onde as pulsões vão buscar, é aquilo onde você vai tentar buscar satisfação para as exigências pulsionais, o que mostra, a partir dessa definição, que o objeto em psicanálise pode ser várias coisas, não necessariamente uma pessoa. Veja bem, eu posso tentar encontrar satisfação para as minhas exigências funcionais na defesa de um ideal, na defesa de um país, numa pessoa, na relação com a pessoa, nos estudos, nas minhas fantasias, em alucinações, nos sonhos. Ou seja, o objeto de satisfação pulsional ele não precisa sequer existir na materialidade do mundo em última instância. É claro que se você começar a se relacionar com objetos que são objetos alucinados, isso tem consequências na relação e na sobrevivência do indivíduo.
ou pode ter. Mas o que eu quero deixar claro aqui, como determinado lá no vocabulário de psicanálise do Laplanche-Pontali, eu não vou dizer literalmente, mas a ideia geral é: objeto em psicanálise é aquilo que serve de alvo, de destino para as pulsões, ou seja, é aquilo onde nós tentamos satisfazer as nossas exigências pulsionais. Por último, a gente pode falar em psicanálise também sobre objetos de amor, que aí já são aqueles objetos que são visados como que o eu vê como uma pessoa total, como um objeto total e que pode receber um alto investimento de libido. São características de objetos amorosos. Eles atraem intensamente os investimentos libidinais do eu, muitas vezes empobrecendo o eu no momento do apaixonamento. Quantas vezes você já não viu pessoas que parecem esquecer de si mesmas quando estão apaixonadas por alguém? Isso é uma coisa interessante para que a gente possa falar, inclusive, do objeto perdido. Então, peraí. Recapitulando uma coisa importante, a gente viu e eu falei que os nossos desejos, eles têm uma coisa em comum. Todos os nossos desejos têm uma coisa muito importante em comum, chamada objeto perdido. E esses objetos de amor por quem nos apaixonamos têm uma ligação mais intensa ainda com esse objeto perdido, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O que que acontece? É, lembremos que quando a gente nasce, na primeira semana após o nosso nascimento, a gente tem alguém ali completamente devotado às nossas necessidades, fazendo com que, a partir da precariedade sensorial que o bebê tem, da sua total inexperiência de vida, da sua falta de percepção de que existe ele e o mundo, por conta de todas essas questões iniciais do bebê, e de ter uma pessoa que está completamente devotada às suas necessidades, o bebê organiza uma fantasia, organiza involuntariamente, é claro, né? Ele cria uma fantasia de onipotência, de que ele pode tudo. Em percepção mais clara, seria que o surgimento da necessidade e o atendimento dessa são concomitantes. Isso é o que causa, junto com essas características sensoriais do bebê, essa precariedade, essa inexperiência de vida, esse conjunto de coisas faz com que ele tenha a sensação de que toda vez que ele tem uma necessidade, ela é atendida e daí se organiza uma fantasia de onipotência. Tá bom. Só que essa criança, aos poucos, vai amadurecendo, a pessoa que fazia esses cuidados iniciais dela começa a voltar para as demandas da própria vida, e aí o que acontece é que a criança se depara com as primeiras frustrações. E nessas frustrações, ele começa a perceber que ele não faria isso consigo mesmo, então deve ter outra coisa além dele. Existe um mundo. E aí ele começa a entender que existem objetos e que tinha um tal objeto que lhe conferia esse lugar onipotente na fantasia infantil, dito em linguagem adulta, é claro. Ou seja, existiu na fantasia da criança, na nossa fantasia infantil, na nossa fantasia inconsciente, um tal objeto que nos conferia onipotência. E a gente, então, vai passar a vida atrás desse objeto. Um objeto que, veja, jamais existiu, que é fruto de uma fantasia organizada por uma questão situacional, mal compreendida, mal organizada no psiquismo da criança, por conta da precariedade sensorial dela e a sua total inexperiência de vida. Então, tem essa fantasia de que um dia existiu um tal objeto que nos conferiu onipotência e a gente vai passar a vida em busca desse tal objeto que se perdeu. Um objeto que, na verdade, nunca existiu. E aí o Lacan tem uma leitura interessante sobre o objeto perdido que é complementar à do Freud e não antagônica. O Freud entende o objeto perdido nessa descrição que eu acabei de dar para você. Um tal objeto que me conferiu um lugar de onipotência que eu perdi numa situação completamente fantasiosa. Já o Lacan vai dizer assim, tá, isso é verdade, mas eu posso chegar à conclusão de que existe um tal objeto perdido no campo pulsional a partir de uma outra perspectiva, pensando de trás para frente. O Lacan vai dizer, olha, a gente está sempre em busca de um objeto que satisfaça as nossas exigências pulsionais e nunca o encontra.
Quantas vezes você já deve ter aberto a sua geladeira, ela cheia, e você dizendo assim: caramba, não sei o que eu quero. Isso supondo que você seja uma pessoa que tem, né, essa possibilidade de ter a sua geladeira cheia. Mas poderia dar vários outros exemplos de situações onde você olha para algo que você parece desejar e você diz: não, mas não era isso. Não, o que eu quero é aquele outro. Aí você conquista aquilo e diz: mas não era isso. Tem sempre uma falta, tem sempre um resto, como diria o Lacan. E aí, então, Lacan vai dizer assim: olha, nessa experiência fenomenológica, o que que eu percebo? Que o objeto de satisfação da pulsão é sempre um outro a cada vez. E essa frase é fantástica. O objeto de satisfação da pulsão é sempre um outro a cada vez. Espera aí, se o objeto de satisfação da pulsão é um outro cada vez, esse objeto não dá para encontrar. É um objeto que está, por definição, perdido, porque não se encontra esse objeto. E, de fato, é um objeto da fantasia infantil. Não é possível de encontrá-lo. Logo, vai dizer o Lacan de um jeito muito bonito, poético, que o objeto de satisfação pulsional tem como substância constituinte a própria falta. Mais uma vez, não estou citando literalmente, mas a ideia geral é essa. O objeto constituinte, o objeto de satisfação pulsional tem como substância constituinte a própria falta. E é isso. Porque a pulsão está atrás de um objeto que nunca existiu, mas é um objeto que está investido. E no sentido da psicanálise, é um objeto, porque é um objeto para o qual para o qual passamos a vida tentando encontrar para fazer um investimento pulsional definitivo, que nos traria toda a satisfação. Esse lugar, esse paraíso que se perdeu quando se saiu dessa zona dos primeiros cuidados infantis. Bom, se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e vai lá no nosso Instagram, onde a gente tem muito mais discussões, inclusive sobre desejo, está totalmente indexada à história do objeto perdido. Vai lá no Instagram, dá uma olhada e manda esse vídeo para aquele teu amigo que vive sentindo falta e que acha que nunca consegue realizar nada nessa vida.